Há alguns dias atrás eu participei de um evento em Duque de Caxias. Eu cheguei na cidade por volta de 2 horas da tarde e no termômetro estava marcando exatamente 48 graus. E se o termômetro marca 48 graus, certamente a sensação térmica é de pelo menos 214. Estava muito quente. Aliás, nós temos percebido isso nos últimos dias, né? Tem vivido momentos de extremo calor em grande parte do país e, por outro lado, de chuvas torrenciais e enchentes em outras partes do país. E devido a esse calor, eu me lembrei de um filme, e decidi assisti-lo novamente, chamado Não Olhe para Cima, de 2021. Um filme dirigido pelo Adam McKay que causou um certo sucesso aqui quando foi lançado. E qual é a relação desses dois fatores? É simples, o filme Não Olhe para Cima também lida com o aquecimento global. Na verdade, ele foi lançado em 2021, na época da pandemia, e muita gente associou esse filme, corretamente também, ao universo que a gente vivia naquele tempo aqui no Brasil. Afinal de contas, qual é a história do filme? Nós temos um grande meteoro vindo em direção à Terra, certeza absoluta que ele vai se chocar com a Terra e vai matar todo mundo que há aqui. E a única chance escapatória é que haja um movimento por parte dos governos, especialmente norte-americano, para que eles possam criar planos de destruição desse meteoro. Só que eles não fazem isso, porque governando a Casa Branca e situando-se nos pontos centrais da administração, a gente tem no filme pessoas profundamente negacionistas da ciência, profundamente incompetentes e muito adoradoras do dinheiro e do lucro. E isso, na verdade, acabou caindo como uma luva aqui no Brasil. Muita gente fez as associações entre os personagens do filme e a realidade política brasileira de então, e isso ficou muito óbvio, realmente dava para fazer sem problema algum. Mas na sua origem, o filme em questão, ele não estava abordando a pandemia. Na verdade, estava abordando o aquecimento global. Essa é a grande temática do filme. E aí, claro, em função de tudo isso, a gente pode fazer uma associação, então, desse filme agora com o que estamos vivendo nesse momento no Brasil e também no mundo. Eu não sei se você sabe, mas há dados sobre o aquecimento global que são acompanhados, né, por várias agências internacionais desde o século XIX. Então, há mais de 100 anos, há dados sendo coletados sobre a temperatura do mundo, em média, e o que se percebe, como você está vendo nesse gráfico aí, é um aumento constante dessa temperatura, a tal ponto que nós estamos chegando aqui em 2020, 2023, um aumento de quase 1 grau ou 1,5 graus na temperatura média global. Você pode pensar, mas isso é pouco, né? O que é 1 grau? 1 grau em nível de mundo faz muita diferença. Nós temos aqui várias consequências desse aumento da temperatura. Nós temos, por exemplo, o derretimento da calota polar, como você está vendo aí. Nós temos, em 1980, 7,7 milhões de quilômetros quadrados de gelo no polo norte do nosso planeta. Essa quantidade foi diminuindo ao longo do tempo e em 2019 nós tínhamos apenas 4,2 milhões de quilômetros quadrados. Ora, esse gelo todo que se derrete vai, evidentemente, para o mar. Além de aumentar o nível do mar, essa quantidade de água doce do gelo pode mudar correntes marítimas, o que, por sua vez, muda a temperatura do mundo. Então perceba que nós estamos vivendo aqui um sistema extremamente delicado. Qualquer ação pode destruí-lo. E nós, como seres humanos, estamos ativamente destruindo esse sistema. E se nós não pararmos nesse processo destrutivo, e alguns dizem que talvez nem haja mais como parar, mas enfim, se a gente continuar dando vazão a processos mercadológicos e de lucro a todo custo e de negacionismo científico, como a gente viu até então, se a gente deixar isso continuar, o futuro será muito problemático. As estimativas projetam um aumento de até 5 graus da temperatura mundial até 2040. Isso é muita coisa. Isso é uma ameaça em potencial, porque, novamente, além de enchentes, além de problemas vinculados à temperatura, nós também temos a paralisação de cultivos, por exemplo, de arroz, de milho, que são afetados por esses problemas ambientais. Então, a gente está lidando aqui realmente com um momento único na história humana. Um momento de que ou nós paramos para olhar em volta e repensamos todo o nosso processo de ser enquanto sociedade, ou então a gente se esquece e vai dando vazão a tudo isso, e aí talvez terminemos como essa charge aí está mostrando. Temos ali um cenário pós-apocalíptico, lenço ao redor de uma fogueira, e talvez ali um aparentemente empresário ou algo do tipo, dizendo sim, o planeta foi destruído, mas por um belíssimo instante, no tempo, nossos acionistas obtiveram um lucro enorme. É interessante demais porque exatamente esta passagem se repete no filme. Veja aí. This comet contains $30 trillion worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no, if we're rich, that would be terrible! E além disso, há esse negacionismo estúpido, esse negacionismo que não enxerga dados claros, concretos, obtidos por pesquisa, porque tem as suas próprias ideologias em curso. Esse negacionismo que entende que o melhor caminho
é não fazer nada, porque afinal de contas nada de errado está acontecendo. Como também acontece no filme, veja aí. Something you don't like the looks of? We discovered a very large comet. Oh, good for you. It's headed directly towards Earth. This comet is what we call a planet killer. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess. The sit tight part comes first, then you gotta digest it. That's the assessment period. Eu não quero falar exatamente sobre esse tipo de gente que rejeita os dados científicos ou que coloca o lucro acima de tudo. Eu quero falar, na verdade, sobre como existe uma certa base teológica e escatológica que sustenta a destruição do mundo, como está acontecendo hoje. Eu estou me referindo aqui, com todas as letras, ao pré-milenismo dispensacionalista. Essa leitura escatológica, que é muito recente na história da igreja, ela surge no século XIX, a ter transformado cristãos em todo o mundo em meros espectadores passivos de uma destruição do mundo que supostamente Deus deseja. Estava lecionando algum tempo atrás, e aí falando sobre a necessidade que temos de concretizar a fé em atos públicos, em atos de cuidado para com o mundo, e aí uma aluna veio com a seguinte pergunta: mas professor, do que adianta colocar cortinas novas num prédio que está pegando fogo? A ideia dela era muito clara. O mundo jaz no maligno, essa afirmação que ela fazia. Se o mundo está perdido, se o mundo jaz no maligno, se o mundo será destruído numa grande bola de fogo, se o apocalipse vai acontecer, inclusive esses sinais que estamos vendo, guerras, aquecimento global, tudo isso seria a vontade de Deus para o planeta. Então, se é assim, se a gente vai lutar contra tudo isso, nós não estaremos lutando contra Deus? Era a pergunta que ela fazia. E essa pergunta, como eu falei agora há pouco, tem uma base escatológica e também teológica, que é muito perigosa. A ideia de que a leitura do Apocalipse se traduz numa destruição do mundo. Ou seja, há aqui uma junção de coisas. Por um lado, existe um dualismo antropológico e também teológico que divide a vida humana entre corpo e alma. E nesse sentido, a alma é valorizada, o espírito é valorizado e o corpo nem tanto. E aí o que se afirma aqui? O corpo é para ser destruído, enquanto a alma estará no céu, num céu desencarnado, digamos assim, um céu que não tem nada de matéria, um céu que é produzido pelo imaginário coletivo, aquele espaço branco, aquele espaço de nuvens brancas, onde as almas, as pessoas, os seus espíritos, talvez, estariam lá como anjos cantando a Deus. Essa é a noção de céu para muita gente. E nessa concepção, certamente não há espaço para matéria. Matéria é uma coisa ruim nesse sentido. Então estamos aqui diante de um dualismo antropológico que bebe muito mais da filosofia grega, platônica, do que do próprio cristianismo e da teologia judaico-cristã. Por outro lado, temos aqui essa paralisia que surge desta escatologia pré-milenista, porque a lógica aqui é a seguinte: se tudo está fadado à destruição, porque Deus quer assim, afinal de contas, lemos no Apocalipse, e aí, claro, o Apocalipse é lido em tons literais, mas se está dizendo lá que vai ser tudo destruído, então, por que nós iríamos lutar contra? Aliás, nessa lógica, é o contrário. Quanto pior, melhor. Então, se o clima está mudando para pior, se há seca destruindo a vida de muita gente, se há enchentes matando muitas pessoas, se há guerras acontecendo no mundo, como a guerra de Israel e o Hamas, isso é um sinal maravilhoso, porque supostamente Deus estaria vindo a nós. O Apocalipse estaria se cumprindo. Mas aqui eu preciso pausar e dizer com toda clareza que é possível. Essa escatologia, ela é perversa. Essa escatologia não tem o menor vínculo com Jesus de Nazaré, nem com o seu evangelho, nem com o seu reino. Essa escatologia gera passividade diante da história. E aí, claro, numa escatologia desse tipo, se o meteoro está vindo para a Terra, que bom, que venha logo, porque a gente estará logo junto com Deus no céu. Mas não é assim que nos ensina o Evangelho. Aliás, a teologia judaico-cristã, desde cedo, desde o seu início, afirma com todas as letras que a matéria é uma coisa boa. A criação do corpo, do ser, do mundo, é uma coisa boa. O relato de Gênesis diz isso com todas as letras. Quando Deus cria as estrelas, os mares, o sol, a lua, as árvores, a própria vida animal, ele diz, tudo é bom. Quando ele cria o ser humano, corpo, matéria, ele diz, é muito bom. Essa leitura que valoriza a criação, ela não é esquecida ao longo de todo o texto bíblico.
Nós temos lá no Antigo Testamento cuidado com a terra, por exemplo, que são cuidados ecológicos. Então você tem legislações, por exemplo, que vão dizer que a terra precisa descansar tanto tempo, porque se ela não descansar, se ela não ter um ano sabático para se recuperar, você não terá como produzir mais nada lá. Nós temos essa legislação que cuida do mundo, cuida da existência. Isso se concretiza na própria lógica do Evangelho, porque o Evangelho é a afirmação de que Deus se faz gente, se faz carne, se faz corpo, suor, lágrimas. Jesus de Nazaré, Deus encarnado. Nessa lógica do cristianismo, gente, nós estamos aqui, então, a afirmação completa e mais profunda do valor da matéria. Deus quis ser ser humano. Deus quis ser corpo. A palavra, como diz lá o Evangelho de João, se faz sarx, fraqueza, carne. Nesse sentido, gente, a gente está aqui valorizando o espaço da matéria e não desvalorizando. O próprio Jesus de Nazaré, quando olha ao redor no mundo, ele encontra no mundo símbolos para se referir ao reino de Deus. Então ele diz, olha os pássaros do céu, que não trabalham, mas Deus cuida deles. Olha para as flores do campo. Então, esse olhar em volta, percebendo que o mundo à nossa volta não é um mundo a ser destruído, mas é um mundo redimido por Cristo, essa é a afirmação central do cristianismo. E se é assim, por que nós não nos preocuparíamos com questões ambientais? A igreja deveria ser a primeira instituição a carregar a bandeira do cuidado ecológico, porque isso faz parte da sua missão. Isso faz parte do seu mandato divino. Nós somos colocados no mundo, segundo Gênesis, aquele relato simbólico da criação, para cultivar e guardar o mundo, preservá-lo e não destruí-lo a todo custo. Nesse sentido, gente, quando a gente coloca, por exemplo, a perspectiva do mercado, do lucro, acima de tudo, como acontece no filme, a gente falamos aqui agora há pouco, né? Aquele meteoro que está todo um plano para destruí-lo, que vai dar certo possivelmente, mas o plano é abortado. Por quê? Porque há a chance de enriquecer com aquele meteoro. Enriquecer quem? Enriquecer quem já é rico. Quem já é a elite, quem já é dono do poder. Esse tipo de pensamento não pode estar presente no meio da igreja. O aumento da temperatura global, ele é algo que pode ser combatido, pode ser criticado, pode ser mencionado, inclusive, nas igrejas, pelo menos isso, para que as pessoas se conscientizem de que algo está errado. E que esse algo errado não é vontade de Deus. Deus não quer destruir o mundo. Aliás, no Apocalipse, a Nova Jerusalém, que simboliza toda essa plenitude do reino de Deus, ela vem até nós. E aí se cria um novo céu e uma nova terra, matéria, percebam? Não é a destruição do mundo, mas é a criação de um novo mundo, de um novo jeito de ser, na própria existência. Porque se a gente diz que o mundo, a natureza, ela é perdida, ela tem que ser destruída, a gente, na verdade, está rejeitando a redenção de Cristo. Mas a redenção alcança tudo, inclusive a natureza. Então essa natureza redimida precisa também fazer parte da nossa mensagem da própria salvação. Caso contrário, além de rejeitar a nossa fé, tanto em Jesus como no seu Evangelho, a gente vai estar contribuindo passivamente para a destruição do mundo que Deus nos deu. E isso, gente, no sentido mais estrito do termo, é pecado. Pecado contra a criação. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer. Quero lembrá-los também que no último domingo deste mês de novembro, dia 26 de novembro, a gente vai ter aqui uma live especial sobre C.S. Lewis. E aí, nessa live, teremos um convidado especial também, que é um amigo meu que pesquisa Lewis. A gente vai conversar a respeito, vai ter um papo aqui sobre C.S. Lewis, sobre suas obras. Então, desde já, marque na agenda, domingo, dia 26 de novembro, às 9h30 da noite, live aqui no canal. Conto com a sua presença. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.